Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus, presente nesta igreja, e internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e pela Rádio Ativa. Hoje nós estamos diante de uma das mais belas passagens do Evangelho de Jesus Cristo, porque nos traz grandes ensinamentos. E é por isso que a liturgia ela vai se encaixando, a começar pela leitura do livro do Deuteronômio, quando Moisés fala do cumprimento dos mandamentos. E aqui, sempre quando nós olhamos para os mandamentos, nós temos uma certa dúvida se seremos capazes de cumprir o que ali está. Geralmente somos tentados a achar é impossível. E às vezes, porque nós achamos que é impossível, nós também não acreditamos que alguém seja capaz de cumprir. Então, às vezes, porque nós não cumprimos, nós julgamos todos pela nossa régua e achamos que ninguém cumpre. Mas por que tem esse pensamento, diz a liturgia? Porque muitas pessoas, quando olham para os mandamentos, dizem assim: isto está acima das minhas forças. Eu não consigo, eu não serei capaz, está fora do meu alcance. É por isso que ele diz, é como se estivesse lá nas alturas e alguém pensasse, será que eu vou mandar um anjo buscar? Será que um anjo vai me trazer força para cumprir a lei, o mandamento? Como se estivesse do outro lado do mar, vai ter que nadar para ir buscar essa força? E a palavra de Deus vai dizer que esta força para cumprir está em nós. Ela está dentro do nosso coração. E basta que para isso estejamos abertos à graça de Deus. Eu sei que muita gente aqui, eu, padre, todos nós aqui, já passamos muitos perrengues na nossa vida. E a nós ainda não sabemos o que nos espera, o que ainda nos aguarda. Só que de repente, quando a gente vê alguém passando por alguma coisa muito difícil, muito triste, geralmente a gente pensa assim, eu não aguentaria o que essa pessoa está passando, eu não seria capaz. De onde é que ela conseguiu forças para isso? Você também, se estiver naquela situação, abrindo o seu coração, Deus vai te conceder esta força necessária para atravessar aquele momento difícil, seja ali na UTI, seja lá no velório, seja na perda de um emprego, seja na perda de um ente querido, ou seja, pode ser a dificuldade que for, a dor, você vai ter forças. E vai ter forças porque você faz parte de uma comunidade que são os membros do corpo de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo fala nesse hino cristológico que está na carta aos Colossenses. Eu costumo dizer que o hino mais bonito cristológico que eu acho é o da carta aos Filipenses, né? Aquele que fala de despiu-se de toda a dignidade, se fez um de nós. Mas aqui hoje é da carta aos Colossenses. E o apóstolo tem uma felicidade ao descrever Jesus Cristo como aquele que vem antes de todas as coisas. Porque nós cristãos não podemos ter dúvida. Porque tem gente que pensa que Jesus surgiu a partir de Nossa Senhora. Quando ficou grávida, Jesus apareceu a partir dali. Não, Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. E ele existiu desde sempre. Junto com o Pai e com o Filho. E é isso que esse hino está ensinando. É isso que esse hino está dizendo para nós. E aí depois ele vai dizer que é por seu intermédio. E ele vai dizer toda a criação. Ele estava ali presente. E vai dizer que por intermédio dele se reconciliou a humanidade perdida, que tinha sido expulsa da presença de Deus, Pai. Então é por intermédio dele, como o Cordeiro, que vai pagar com seu sangue na cruz, para restabelecer a paz e a união entre o céu e a terra, porque estava rompida esta união. Nesta carta aos Colossenses, o apóstolo então diz: nós somos o corpo de Cristo,
porque ele é a cabeça. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Nós, membros, e ele, cabeça. Olha que coisa bonita. Por isso que a gente deve sempre parar nessas, refletir, fazer um Alexio Divino aqui para imaginar. Não dá para imaginar uma cabeça sem corpo. E também não dá para querer ser um corpo sem cabeça. Então a igreja não abre mão de Jesus Cristo porque ele é a cabeça da igreja. Uma igreja sem Jesus Cristo é mula sem cabeça, porque não tem cabeça. E o corpo faz o quê quando perde a cabeça? A gente não usa essa expressão. Quando a gente faz besteira, o que as pessoas falam? Perdeu a cabeça. Então, se nós não tivermos em Cristo enraizados, unidos, estaremos perdendo a cabeça, fazendo besteira, fazendo coisa errada. E eu não sei se vocês já viram, antigamente acontecia muito, eles mandavam decapitar as pessoas, né? Principalmente muitos cristãos tiveram a cabeça cortada por causa da fé em Jesus Cristo. E eu não sei se vocês já viram isso, é horrível, né? Crianças não vai ver isso, né? Mas se você já viu o que acontece quando você corta a cabeça de um corpo. Basta vocês olhar o que acontece com o corpo e vocês vão entender porque que Cristo é a cabeça da igreja. Depois nós chegamos ao Evangelho. E nesse Evangelho, eu vou começar do fim para o começo. Jesus termina dizendo, vai e faze tu o mesmo. E Jesus está hoje dizendo para você, está dizendo para mim, não espera que o outro faça, é você que tem que fazer. Vai e faz igual. E pergunta-se, qual é, em nossos dias, a estrada que liga Jerusalém a Jericó? É a estrada da tua vida. Porque o dia que você nasceu, você começou a viajar nessa estrada. Tem gente que está viajando, eu estou quase 70 anos, tem gente que está viajando há 20, 30, 40, 50, estamos em viagem. Uns chegaram depois, só começou a viagem agora, como os menininhos, as menininhas aqui, e nós, mais cabeça branca, já começamos há muito tempo. Mas nós estamos nesta viagem. Então, é o caminho de Jericó para Jerusalém. Essa estrada que liga esses dois locais. Primeira coisa, então, é a tua vida. Segundo, quem é esse homem que foi atacado? Esse homem que foi atacado é anônimo, mas representa todos aqueles que são deixados à margem pela sociedade moderna. Aqueles que são desprezados, que são humilhados, aqueles que nós viramos as costas. E aqui eu não falo somente de situação econômica, porque quando a gente fala, a gente geralmente pensa quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Ora, se os ladrões roubaram, de certo é porque tinha dinheiro, roubou o dinheiro dele. E espancou e deixou lá no chão caído. Então não era de imaginar porque era um pobre mendigo, não. Aqui, este é o homem. Terceiro, quem são os samaritanos que passam pelo caminho? Os samaritanos não combinavam com os judeus, vocês sabem disso, eram inimigos. E Jesus vai pegar justamente um samaritano para, como que diz o outro, provocar o sacerdote, provocar o levita, porque talvez eles estivessem atrasados para chegar no templo, não daria tempo de cuidar, não poderia perder, não poderia parar para dar atenção para aquela pessoa que estava ali necessitada. Então essas perguntas são respondidas por Jesus e para cada um de nós nesse evangelho de hoje. Nós poderíamos imaginar hoje, às vezes na nossa igreja, eu sei que causa polêmica, mas eu vou falar. Casais em nova união. Tem gente que trata como se a pessoa tivesse lepra. Pelo amor de Deus, sejam mais samaritanos, sejam mais misericordiosos. A igreja tem tantos escritos. Eu lembro aqui do Papa São João Paulo II, santo da igreja, quando escreveu um documento chamado Familiares Consórcios, que ele explica essas situações. E a igreja não ignora essas situações, o Papa Francisco falou tanto disso. Nós não fechamos, tapamos os olhos. O Papa Francisco, ele mesmo ainda vai falar as mães solteiras, né, que antigamente é pior do que
ver o capeta. Tinha gente que queria ver o capeta, mas não queria ver uma mãe solteira. E o Papa Francisco vai desmistificar para dizer: não existe mãe solteira. Existe mãe. Não interessa se é mãe casada, se é mãe viúva, se é mãe freira, se é mãe não sei o quê. Não interessa. É mãe. E nós discriminamos. Deixamos à margem. Passamos e nem olhamos. Aqui o Evangelho diz: muda de calçada. Se a gente vê que está ali, pecador. Eu mudo de calçada, porque eu sou tão santo que se eu passar perto dela, eu vou pegar pecado. Imaginem todos aqueles que nós julgamos que nós somos melhores que eles. As prostitutas, os presidiários, quem usa droga e etc. E tantos irmãos e irmãs que às vezes com quem ninguém quer perder tempo. Está ali no nosso caminho, mas não significa nada para nós. É um inválido, é um impotente, é um sujo. Os feridos da comunidade onde nós estamos, querer ser próximo, não é quem está sentado do teu lado. Porque às vezes você está tão perto, mas não está próximo. Ser próximo é se fazer presente na vida do outro, é ter compaixão, como ensinou este Evangelho, é providenciar para que eles sejam acolhidos, para que eles sejam bem hospedados na pastoral, para que eles sejam acolhidos na igreja. Mas às vezes nós estamos na porta da igreja e nós somos o primeiro a entortar o olho quando alguém entra na igreja. Vocês já viram isso? Não? Tem gente que fala assim, o que fulano está fazendo aqui? A gente julga. Como levita, como sacerdote, não para, não conversa, não dá atenção. Talvez hoje, quando nós estávamos caminhando para esta Santa Missa, pode ser que nós tenhamos passado perto de pessoas que desviamos o olhar. E talvez, aí eu não tiro tanto a razão, às vezes por medo. Porque às vezes pode ser perigoso, vai me assaltar. Não estou dizendo que não também. Mas, às vezes, não é o perigo que essas pessoas representam. Mas, às vezes, é porque nós temos nojo delas. Nojo. Não sei se vocês sabem o que significa essa palavra nojo. Porque tem gente que confunde nojo com medo. E nojo é diferente de medo. Basta vocês imaginar. Eu não tenho medo de barata. Mas eu tenho nojo da criatura. Vocês querem entender, por exemplo, o que é a diferença do nojo e do medo? Se você imaginar um pitbull, daqueles bem fortão assim, ali na frente, você tem que passar lá. Dá medo, não dá? Isso é medo. Que ele vai me atacar, etc. Agora, se ele estiver morto, fedendo, cheio de bicho, eu tenho medo dele? Não, ele não vai fazer mal nenhum. Mas eu tenho nojo, o cheiro é ruim, a visão é ruim. Então eu tenho nojo, aquilo me repugna, aquilo dá ânsia de vômito. Então, às vezes, esses irmãos que estão caídos, como esse samaritano ao longo da estrada, nós não temos medo, não. Nós temos é nojo. Porque está sujo, porque está fedido. Mas desta maneira, o bom samaritano que devemos ser, é aquele que atua seguindo o exemplo de Jesus. Sente o sofrimento do outro, sente a dor do outro, e por isso vai procurar aliviar esta dor, vai sentar. E vocês prestem atenção, como a igreja sabe, que coisa linda. O padre comentava comigo agora lá na igreja auxiliadora. Prestem atenção a hora que rezar o prefácio da oração eucarística, para vocês verem que coisa linda, é um hino, aquilo que nós estamos celebrando hoje. Então, meus irmãos, em um mundo que tem tantas riquezas, perguntava ainda também o Papa Francisco, como tantas riquezas, tanta comida que a gente tem, dava para dar comida para todo mundo, e sobrava. Mas aí há que se perguntar, por que tem gente passando fome? O Evangelho nos manda imitar Jesus, ser próximo dos necessitados, defendê-los. Mas eu sei que muita gente poderia dizer assim, o senhor falou de medo, mas não é o medo. É a minha falta de tempo. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu sou dona de casa, eu sou patrão, eu tenho meu comércio, eu trabalho, eu levanto 5 horas, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que cuidar do doente, eu tenho que fazer aquilo outro. Então, para estes eu digo que a própria parábola dá a solução. Este homem samaritano que cuidou daquele doente também tinha compromisso.
Tanto é que ele não pôde ficar na pensão. O que ele fez? Pagou, para que eles pudessem cuidar. Talvez você não possa, talvez você não tenha tempo, talvez você tenha nojo, mas ajude quem está fazendo isso então. Eu e o padre fomos muito tempo, eu pelo menos tive que dar uma paradinha, mas da pastoral carcerária. E eu sei que não posso obrigar todas as pessoas a visitar o cárcere, porque tem gente que tem medo. Eu vi uma vez uma pessoa entrar, começou a passar mal, desmaiou lá dentro da cadeia. Mas se você não pode, saiba que tem um monte de gente que está indo. E nós sabemos, né, padre, a pastoral carcerária, que nós estamos no grupo ainda, embora não estejamos exercendo a atividade, eles fazem rifa, eles vendem bolo, sorvete. Sabe para quê? Para comprar Bíblia, para entregar para o preso na cadeia. E às vezes, se for oferecer uma rifa para você, você vai falar, ajudar preso? Imagina. Está perdido. Mas eles fazem isso. Eles vão com seus carros, põem dinheiro do seu bolso na gasolina, para ir para a Serra Azul, para ir para a Serrana, para ir para Ribeirão Preto, para ir para Pontal, que é onde estão os nossos presídios e penitenciárias. Então, faça como bom samaritano. Ele pagou, ele financiou, ele custeou aqueles que estavam na missão. Se você tem medo, se você tem repulsa, se você tem nojo dessas pessoas, para não ajudá-las, saiba que elas são as preferidas de Jesus. Meus irmãos, você tem em suas orações se lembrado destes missionários que fazem esta obra de Deus acontecer? Ou será que você é daqueles que quando reza, só pede para você? Pede pelo teu emprego, pede pela tua família, pede pela tua casa, amém. E tem gente que reza assim. Nunca coloca na sua intenção pelo Papa, pela igreja, pelos doentes, pelo pároco, pelos presos. Nunca reza pelos outros, só reza para mim. Então saiba que a tua oração talvez não esteja agradando a Deus. E finalizo lembrando que na Eucaristia aprendemos que a lei de Deus é a lei da vida. Ela não está fora do nosso alcance, pois com as mãos tocamos, com a boca nós saboreamos o dom que nos é feito. Celebramos, portanto, o amor que se tornou mais próximo. E tão próximo Jesus quis ser de nós, que Ele quis estar dentro de nós, através da Santíssima Eucaristia. Por isso, meus irmãos, pensem muito bem na importância que é quando se aproximarem para receber Jesus Eucarístico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.